Ok. Gente, olha só. Então, nós vamos conversar sobre a questão da crítica textual. A questão da crítica textual. E a gente, principalmente, eu estou baseando esse texto aqui nesses livros aqui, Metodologia do Novo Testamento, as páginas 43 a 52, que é esse livro aqui. Tá? Esse livrinho aqui, e o do Wegener. Os dois trazem um capítulo tratando somente dessa questão da crítica textual. Bom, qual é a orientação prática para se fazer uma crítica textual? Quais são os passos básicos que você vai ter que dar? Em primeiro lugar, escolhe numa edição crítica recente uma passagem bíblica que tenha e que você possa ver as variantes que se apresentam num determinado texto. Eu tenho um exemplo aqui do Antigo Testamento. Aqui, por exemplo, olha só. Você tem texto hebraico aqui. Vou dar aqui um exemplo, né? No versículo 14, onde é que está? Está ruim esse negócio. Mas você vai ter, num desses pontos aqui, ele vai ter um sinalzinho como esse, por exemplo. Na terceira linha, né? Aqui, olha. Tá. Nesse texto aqui você vai ter uma das palavras cuja análise vai ocorrer aqui embaixo. Isso aqui é o chamado aparatos críticos. Então, versículo 14, é proposta esta palavrinha aqui. É proposta essa palavra. E essa palavra, ela não tem nenhuma atestação e tal. Na segunda aqui, 15, a proposta é essa palavra, conforme esses textos e tal. Onde você vai encontrar esses símbolos todos vão indicar que existe para esse texto aqui uma variante. Existem manuscritos que não estão exatamente como esse texto está aqui. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que descobrir qual é a melhor variante desse texto. Qual é a variante que se aproxima mais do texto original? Como é que se faz isso? As edições críticas, elas vão trazer justamente uma análise disso feita por especialistas. Então, a boa notícia é que você não vai ter que refazer o trabalho de análise dos manuscritos. O que os especialistas vão fazer é o seguinte: tal lição significa leitura, tal variante é atestada por tal documento. Esta outra variante está no documento tal. E aí você vai usar os critérios para decidir. Ele já decidiu, o tradutor já tomou uma decisão. O que você vai ter que dizer é se você concorda com o tradutor ou não. Então, voltando aqui para a gente entender. Você vai escolher uma edição crítica, uma passagem, e você vai ver as variantes que aparecem junto a um determinado texto. Depois, se essas variantes podem ser atribuídas a determinados tipos textuais, você vai ter que descobrir, pelos documentos que são apresentados ali, quais os tipos de documentos que atestam aquela variante. Que diferença de significado comportam as diversas variantes? São variantes que chegam a mudar o significado? Porque às vezes não muda. Às vezes é uma questão apenas de grafia. Às vezes a variante é tão pequena, é um erro tão pequeno, que acaba não fazendo grande diferença. Outra coisa que você vai fazer é, você vai aplicar critérios externos e internos. Eu vou explicar isso o que é. Da crítica textual, para você dizer, olha, por tais e tais critérios, esta é a melhor leitura. Aí, então, você vai verificar essa exatidão da escolha e ver se você consegue descobrir de onde veio essa mudança textual. Por que ela aconteceu?
Normalmente, lá no Aparatos Críticos, tudo isso é explicado. E por fim, você vai usar os comentários e verificar. Você vai pegar vários comentários e verificar se a crítica textual que você fez é o que os comentaristas fizeram. No fundo, o que a gente faz isso na exegese por uma razão muito simples, para a gente verificar se aquela leitura daquele texto está correta. Você vai perceber que os comentaristas às vezes seguem uma variante ou às vezes seguem outra variante. Você talvez não vá descobrir a pólvora, mas o que você vai fazer? Você vai tomar consciência dos problemas textuais que aquele texto pode vir a apresentar. Isso é importante para a exegese. A crítica textual nada mais é do que uma revisão do trabalho feito por especialistas, para você conhecer a história daquele texto e você poder lá na frente perceber se isso vai fazer alguma diferenciação na boa interpretação ou não desse texto. Depois a gente vai mostrar isso com mais calma. A gente não teve muito tempo nessa aula, mas a gente vai fazer isso com mais calma. Mas o importante é guardar essa orientação prática. Depois a gente vai pegar e a gente vai começar a entender as famílias, a origem e tudo isso, mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Tá legal?